Olá, estamos de volta. Esse é o podcast Olha Ela. Eu sou a B. E eu sou a Tassi. Já está seguindo as nossas redes sociais? Instagram, Spotify. TikTok, YouTube. Que Viu, mais? né, gente? Gente, estamos em todos os lugares. Por favor, nos sigam, comentem os vídeos. Para nós é muito importante que vocês sigam lá no YouTube. Comentem, vocês gostam, esse conteúdo é feito para vocês. É muito importante isso para nós. Esqueci algum recado, Tassi? Tem um recadinho ainda. Tem. Um agradecimento. Muito especial. A gente tem um agradecimento muito especial para fazer. Vocês já sabem qual é. Agradecer ao Nex, Sistema de Gestão, que é o nosso patrocinador. Sim, a gente tem patrocinador. Então, nosso agradecimento ao Nex. E tem cupom valendo 30 dias com acesso grátis. É só vocês olhar lá no nosso perfil do Instagram e a gente vai deixar também na legenda do vídeo. Então, acompanhem e aproveitem. O cupom vale 30 dias. O sistema é um sistema de gestão para o teu negócio, para os pequenos negócios. Especial feito para mulher empreendedora, né? E por isso é nosso patrocinador. É o desenho daquilo que a gente entrega aqui para vocês de conteúdo. E agora, gente? Hoje, você se prepare. A gente sempre faz um suspense, né? Mas hoje eu vou ter que cuidar para não me confundir. Porque eu estou diante de duas Tassi. Duas Tassi, Betina, sim. Com um grande detalhe maravilhoso, que são duas Tassis irmãs. A Tassiane e a Tassiara. E aí, claro que a Tassiane vai ter a honra, e talvez seja com emoção, e se for com emoção, o Taro nos corre aqui, de apresentar a irmã dela, que mora nos Estados Unidos, mas isso eu vou deixar pra Tassi contar pra vocês. Não me preparei pra apresentar ela. Não? Já sabe tudo? Não, eu tenho muito orgulho dessa irmã, que foi sempre muito aguerrida, muito guerreira, saiu de casa com 14 anos para modelar em São Paulo, saiu do interior do Rio Grande do Sul para ser modelo na grande capital, morou em vários países, trabalhou muito. E hoje ela mora fora, tem 2 filhas e é uma estrategista digital de marketing maravilhosa. Eu vou deixar ela falar um pouquinho dela. Olha ela aí, diretamente dos Estados Unidos, aqui para o nosso podcast. Visitando o Brasil, aproveitando essa oportunidade maravilhosa. Obrigada, meninas. Eu sou fã do podcast desde o número 1. Assisto todos. E é uma honra estar aqui. Peraí. Ai, Jesus, cadê o lencinho? A gente tá com o lencinho aqui guardado. Olha só, a pronta entrega. Olha, aqui temos. Isso é velocidade americana, né? E obrigada, meninas. É muito uma honra estar aqui com vocês. E dividir um pouco da minha história, da trajetória. Vocês duas acompanharam, agora trazendo mais detalhes para vocês e para o público. Incentivar as mulheres empreendedoras, dizer que tudo é possível. Então, e que dá para empreender fora do país também, né? Dá. Tem batalhas, como no Brasil, como em qualquer outro país, e que tem que seguir e ser consistente no plano, né? No foco. Ô, Tassi, enquanto vocês se recuperam, eu vou aqui tentar fazer uma cronologia, porque eu fiz contas e eu conheço a Tassiara desde que ela tinha, acho que 12 ou 13 anos, então eu fico um pouco assustada. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a honra de acompanhar a trajetória dela. Eu também, a gente lembrou agora que se encontrou em São Paulo, teve uma época que meu irmão morava em São Paulo e a Tassiara, então meu irmão e a irmã da Tassi moravam em São Paulo, então a gente teve um encontro lá também. Então eu queria que tu começasse contando um pouquinho disso. Por quê? Porque tu tá nos Estados Unidos, mas eu queria que tu contasse um pouco desse teu momento quando tu parou a tua vida para ir modelar, como foi, até porque na nossa audiência tem talvez muitas meninas ou mães que estão com filhas nessa situação, e quando, imagina, nós estamos falando de quantos anos atrás? 25 anos mais? Por aí. Né? Então assim, hoje eu acho que tá mais acessível, algumas coisas estão facilitadas, inclusive com a tecnologia, mas conta assim, né? Inclusive do acesso, telefone, outro mundo. Muito mais controle por parte dos pais, né? Uma tranquilidade. Então conta como é que começou, porque eu vou te ser bem sincera, eu não lembro direito, eu acompanhei, mas eu não lembro como começou, porque foi assim, né? Aconteceu. Isso, aconteceu de uma forma muito natural, a gente é natural do Rio Grande do Sul, Santa Maria, e é muito comum lá quando você tá nos 14, 15 anos, faz um curso de modelo, somente quando você quer aprender a andar no salto, aprender a andar, vestir com saia, né? Então, eu era muito tímida, demais, morria de medo de conhecer pessoas novas, de trocar de escola, de trocar de... eu queria viver no mesmo círculo de amizade. Então isso, meus pais resolveram me colocar num curso de modelo para ajudar nessa timidez. E nesse curso de modelo teve a visita de um scouter, né,
que foi lá e selecionou algumas meninas para levar para São Paulo para fazer teste em agência. Básico, história básica de toda magrela, alta, gaúcha, né? E meus pais, assim, minha mãe somente ficou muito... acho que ela sentiu, nossa, vamos, é uma oportunidade, né? E como dentro da família, né? Aqui um segredo, não sei se muita gente sabe. Não, a gente não contou. Eu ia falar, hoje a gente conta essa história. Conta, deixa dentro a senhora da contar. família tem uma pessoa que é a Gisele Bündchen. Isso. E ela, nossa prima de segundo grau, né? Então, ela já estava começando num sucesso internacional. E eu acho que isso incentivou a falar, nossa, por que não? Vamos fazer a tentativa. E fomos para São Paulo, entrei nas 3 agências visitadas, 2 me aceitaram e acabei escolhendo pela L'Equipe, na época, uma das agências mais top, assim, né? Isso há 25 anos atrás. E foi muito legal. Então, foi uma carreira que se construiu numa oportunidade. E a gente sempre fala, né? A prima deu certo. Não quer dizer que é fácil para todo mundo. E eu parei a vida por 2 anos, saí da escola, saí tudo para ir para São Paulo, morar na República de Modelos. E lá foi quando eu descobri o que era a vida de modelo. Aí tu foi para Itália depois, né? Nesses 2 anos de São Paulo, fiquei 3 meses na Itália. Trabalhando como modelo também. E eu acho que a parte mais difícil aí, que você tá com 15, 16 anos, né? Eu falava italiano, porque eu fiz 5 anos de italiano na época que eu tava nos 12 anos de idade, que foi minha segunda língua e eu gosto muito da cultura italiana. E isso me ajudou, então eu usei a Itália também para praticar o italiano. Só que ao mesmo tempo você tá lá com 16 anos de idade. Uma pessoa que nunca tinha andado de avião, uma pessoa que mal tinha ido em restaurantes, porque do interior você come na casa da avó, na casa da mãe, na casa da tia. Não é o hábito de ir em restaurantes e tal. Então tudo isso foi um aprendizado sozinha num país diferente. E a comunicação não era, mal tinha internet. A agência tinha internet, mas a gente não tinha celular com internet, com WhatsApp, com video calls. Era ligado ao orelhão mesmo, ia no telefone público, comprava as carteirinha lá de botar no telefone e ligar, então 1 vez por semana. Então você não tinha comunicação familiar toda hora que você quisesse. Então era 1 vez por semana, você batia aquele papo de 5, 10 minutos e acabou. Então essa parte do desapego familiar foi bem doloroso. Mas foi uma coisa que me ajudou a construir o que eu sou hoje. Eu vou aproveitar, eu lembro que quando a gente se encontrou em São Paulo, porque os bastidores se fala, mas uma coisa é falar, outra coisa é viver. Exatamente. E aí eu fui para São Paulo, me encontrei com meu irmão e ele estava muito, muito preocupado. Ele estava muito preocupado contigo. O Newton assiste o nosso podcast? E ele vai assistir, vai ver. E ele ficou muito, e ele falava para mim, não, eu vou ligar. Sim, coincidência, meu irmão mais novo faz aniversário no mesmo dia E também foi modelo. Porque eu vi ele desfilando. Sim, ele também tentou carreira de modelo, temos a prova disso. Mas eu lembro do meu irmão ficar muito preocupado, porque ele viu, eu acho que ele te buscava às vezes, né, ia e tinha uma preocupação, porque na época acho que ele era a única pessoa que eu conhecia que tu conhecia que estava em São Paulo. Ele morou uns 2, 3 anos em São Paulo, e ele estava muito preocupado, assim, e muito mesmo, eu me lembro, até porque uma república de modelos... Foi por isso que me mandaram pra lá. Sim. Porque eu passei uma temporada lá. Cada época eu ia pra ver se estava tudo certo. Porque e o meu era zero comunicação, como tu falou, era orelhão ainda. E o meu irmão acabava sendo o Newton, eu vou depois pedir pra ele assistir e comentar, e ele ia lá, e ele ficava, tipo, querendo ou não, era um porto seguro pra poder saber que tinha alguém pra contar, né, então... Mas eu lembro, assim, como hoje, dele muito preocupado. Tu teve muito perrengue também, né? Muito, porque assim, e é menina de 15 anos, né, tipo, graças a Deus, naquela época, São Paulo, cidade grande, não tá como hoje, que eu, mãe, hoje sendo mãe, eu jamais deixaria minha filha sozinha para São Paulo. Acho que se essa oportunidade acontecesse, eu pararia a minha vida e iria. Junto. Não é toda a família que tem essa capacidade de fazer, né, esse poder, tanto financeiro como liberdade de ir e vir. No caso dos meus pais, não conseguiram, mas muitas mães acompanhavam as modelos. Mas hoje em dia, por ter o digital, é muito mais fácil, porque naquela época, nós, modelos, tínhamos que pegar o book, né, que é o livro de fotos, embaixo do braço, e a gente ia nos estilistas, ia nas marcas de loja, a gente, já marcado, né, a agência marcava, mas você pegava o busão e ia. Busão. Né? Não tinha dinheiro pra pagar Uber. Táxi. Não tinha Uber, né? O táxi era caríssimo, né? Usado e era por longe, executivos. tudo longe, né?
Então, era ônibus, pegava 2, 3 ônibus pra chegar lá, o salto na mochila e ia. Não tinha, né? E às vezes tinha a van da agência que levava, e, quando era um teste mais longe. E hoje em dia, não, é tudo no digital. É vídeo digital. Então, eu acredito que você consegue fazer esses testes agora longe, não precisa estar lá. Tu passou também pela Cidade do México, né? Sim. Então, nesses 2 anos, eu fui pra Itália. E na volta da Itália, eu decidi que eu não queria mais, que eu queria voltar a estudar. E então, fui para Porto Alegre, onde eu continuei trabalhando como modelo, onde eu participei, então, da Ford Models de Porto Alegre. Foi muito legal, foi uma experiência incrível. E aí, eu fui estudar em Porto Alegre para terminar o 2º grau, que eu não tinha terminado ainda. E lá, eu consegui ficar mais 2 anos trabalhando, fazendo as 2 coisas. E foi muito legal, porque eu participei de todos os desfiles ali locais. E das da marcas Semana de Moda que tinha, né? Na época tinha aqui, tinha em Porto Alegre. Tu participava, é verdade, eu não lembrava. Gramado, em Porto Alegre, participava fui modelo propaganda da Botelho. Botelho. E aí foi muito legal, assim. Então, da Via Uno, né? Tu foi no programa da Hebe também. Fui na Hebe com a Piccadilly. Verdade, isso eu lembro. E tinha que mostrar sapatinho, as perninhas brancas. Desculpa, gente. Era legal, capa de revista. Sonho era fazer Capricho, né? Mas a Ellie era muito maior que a Capricho, né? Meu Deus. Foi um editorial de cabelo muito legal. Depois fiz uma outra com maquiagem. Então, foi uma experiência fantástica. Não tenho que reclamar, assim. E o que trouxe foi essa bagagem toda. E o México aconteceu depois que eu me formei. Porque eu continuei os estudos, né? Quando eu fiz a faculdade na ESAG, administração. Assim que eu me formei, falei, preciso de um tempo. Vocês entenderam que aí ela saiu de Porto Alegre e já veio pra Floripa. A vida é muito intensa, né? Não, é que um pai que diz pros filhos que vocês só vão fazer vestibular em Floripa porque eu quero morar lá, né? Os dois vieram obrigados pro Floripa. É verdade, os dois estudaram ele incentivou bastante, até porque a ESAG tinha vestibular de inverno. Então, na época do verão, ali, que é a época dos vestibulares, eu fiz psicologia e educação física. Eu fiz educação física na Federal e psicologia de Santa Catarina, aqui, na Federal de Santa Catarina. Não passei em nenhuma das duas. Aí, meu pai falou, tem a ESAG de inverno. Que é administração. Foi administração, Escola Superior de Administração e Gerência. E foi onde eu passei. E aí, pronto, né? E já tinha apartamento aqui em Florianópolis. É que meu irmão já morava aqui. Sim, eu lembro. E aí, tudo foi acontecendo. Tu foi pro México depois, então? Eu fui pro México depois da faculdade. Que aí, eu precisei de um tempo. Aí, o que aconteceu? Eu tinha um super amigo meu, que na época de modelo também, ele modelava. Ele abriu uma agência de modelos. E ele me chamou pra trabalhar como modelo. Eu falei, nossa, não, tô velha, imagino, trabalhar como modelo. Não, vem pra cá pra fazer o comercial, precisa comercial de banco, comercial de faculdade, né? Então, era o espírito. Eu falei, vambora. Tem espaço aí, pra todo mundo, voltei lá. Aí, nesse vai e vem, a própria Ford de Florianópolis, também voltei a trabalhar na Ford de Florianópolis, então eu fiz a transição de Porto Alegre pra Florianópolis para a faculdade e entrei na Ford de Florianópolis. Então, continuei trabalhando. Então, esses 10 anos de modelo foram 2 dedicados e o restante entre os estudos e a modelagem. E o que eu fiquei pensando agora é que com a história da rede social, essa questão da modelagem mudou, porque hoje você tem muitas meninas modelando. Às vezes ela consegue estourar, assim, ser conhecida a partir de uma rede pessoal dela. Exatamente. Na época não era assim. Não. E esse mundo, a Tassiara pegou bem a época do boom, que foi com a Gisele. Né? E ainda a Gisele ser, né, prima de vocês. E aí, Tassi, vou aproveitar que eu disse que um dia a gente ia contar essa história para vocês. Quando a Gisele estava em 97, a Tassi veio morar comigo, e foi quando a Gisele estava começando a carreira dela. Se um dia, Gisele, a gente é tua fã, se um dia tu vê esse podcast, a gente tem uma história para contar. E a Tassi disse, tem uma prima minha que tá lá, tá na reta final de modelo, não sei o que, a gente tem que ligar e votar nela. E eu tinha telefone. E eu tinha telefone em casa. Cara, a gente gastou o dedo. A gente gastou o dedo. Não, nós vamos votar porque tinha que votar. Eu trabalhava na design, na agência. Eu fiz a agência também, todo mundo ligar. Porque era a votação por telefone. A gente gastava o dedo, porque aí ela ia pra final, e foi o que aconteceu.
cresceu Foi, e depois a ela carreira ganhou. dela, né? É. Enfim, mas ela passou os perrengues que tu passou. Ela, Todos. né? Todos. O que a Todos. Tassiara conta, que é o que a Gisele também passou. Mas me marcou muito. Esses dias eu falando com a Tassi, eu falei, nós vamos ter que contar essa história. Gente, a gente gastou o dedo, a gente gastava o dedo ligando e deu certo. E olha onde a Gisele tá hoje, Tá. né? Então, naquela época, foi assim, aquele boom, estourou, tiveram outros modelos, a própria Ana Hickman, que é de Santa Uhum. Cruz, né? Quem começou foi a Shirley Malman, que é do lado de Santa Cruz, É. fica uma hora em Santa Cruz. Então, aquela região toda ali. Tiveram várias. Várias. Hoje, continua, mas num contexto muito diferente, né? Passam menos perrengue hoje, muito menos. Com certeza, naquela época as modelos tinham que ser selecionadas, É. não era todo mundo Aham. que virava modelo. Agora, todo mundo pode ser modelo, porque o marketing, ele também tá mais abrangente na situação de publicidade. Não é só a modelo da cara bonitinha, magrela, agora tem a modelo, tem as formas, que tem a negra, a ruiva, a asiática. Porque as marcas estão se aproximando mais ao público usuário. Então, isso Essa diversidade, né? aumentou. Não, e o idoso também, né? A pessoa com idade também é público-alvo de marcas, né? E o mais interessante é que a modelo agora, ela virou comunicadora, né? Ela não é só a carinha bonitinha na frente da tela. Agora ela tem que saber falar, ela tem que saber interpretar, ela tem que saber cantar, ela tem que saber dançar. entrar Aí nessa veio personalidade. outras dificuldades, entendeu? É, As que ela é mais tinha se complexo, transformaram em outras. Em outras. Hoje É. elas têm mais requisitos de performance, assim, né? Que elas Muito precisam mais. atender. Bem mais. E depois disso, tu foi pra São Paulo, né? Voltou pra São Paulo. Isso, daí quando eu fui para São Paulo, eu fiquei entre São Paulo e Florianópolis, né, tentando descobrir aí pós-graduação, não estava empregada, trabalhando, falei, o que eu vou fazer? Vamos voltar a fazer mais um extra aí de modelo, né, querendo ou não, é uma remuneração boa, né, faz um pé de meia ali, e aí surgiu essa oportunidade de ir pro México, e nessa época eu estava namorando o meu atual marido, o Rodrigo, e ele tinha um sonho. Ele é da parte do triatlon, né? Ele do ramo do esportes. Ele tinha um sonho muito grande de fazer um ano sabático em San Diego, focado no triatlon. E aí eu sentei com ele e falei, surgiu essa oportunidade de ir pro México, quero ir. Ele falou, então tá, você vai pro México e eu vou pra San Diego, que é do lado. Cidade do México e San Diego, eles são 4 horas de voo, se não me engano, é rapidinho. Eu falei, combinado. Eu tinha um contrato de 6 meses, então eu fiquei os 6 meses no México e ia lá pra San Diego, conhecia, visitava, voltava pro México e foi sensacional, porque lá no México é muito comercial. Eu não sabia quão grande é a cidade do México em relação a comerciais, produção de comercial. Então tinha empresas europeias indo para o México para gravar, por vários motivos. Primeiro que é mais em conta, né, gravar. Tem produtoras muito boas lá e o local. Então Bonito. tem tanto a parte do Cancún ali, Caribe, né, toda aquela parte mais áreas grandes, extensas, com bastante verde. Então a gente gravei bastante comerciais lá, foi bem legal, bem divertido. E ali foi o meu encerramento da carreira, que foi quando eu mudei para os Estados Unidos para um ano sabático junto com o Rodrigo para estudar o inglês. Que era o meu trauma. O temido inglês. Mas ela aprendeu. Aprendi na marra. Foi obrigada, né? Sem alternativa. Foi. Mas nessa época a gente foi para ficar um ano só, estudar, e dali eu voltei para São Paulo, e onde eu comecei a carreira na parte do marketing, junto com o Companhia de Viagem, né? O programa da Rede TV na época. O Márcio Moraes, ele também acho que vai assistir. Nós vamos mandar pra ele. E ele foi quem foi o meu coach, né? E que me orientou o que é o mundo dos negócios em São Paulo. Ele me apresentou o mundo dos negócios em São Paulo. A vida real. E que A é vida muito real. diferente, né? Sim, tudo que eu outra aprendi realidade. na faculdade então, ajudou a me orientar. Mas dentro do mercado, quando você tá lá negociando com executivos, dentro daquele ambiente, é completamente diferente. Qual o maior desafio? Qual foi o maior desafio ali? Você lidar a emoção com a razão, assim, você entender o que é deixar a emoção em casa e levar só o racional. E você batalhar pelo que você quer. Porque é tudo negociação. A negociação tem que ser em primeiro lugar. O que eu quero, até onde eu posso chegar. E isso você tem que ir com a mente focado nisso. Então, é muito interessante você
viver esse mundo, e aí você fala, não, mas na reunião ele falou isso, pois é, mas já mudou, não é mais isso. Mas como? Ele falou que ia fazer, entendeu? Então, umas coisas que você tem que falar, não, peraí, é tudo estratégia. E você tem que ser estrategista. E aí tu aprendeu, não poderia ter aprendido em um lugar melhor que São Paulo, né? Exatamente. Então, Então, São Paulo respira isso. Respira. O universo de business em São Paulo é totalmente diferente do que a gente vive aqui, mesmo no Rio Grande do Sul, Paraná, que são grandes capitais também, mas nem comparar. Isso. São Paulo é Ele é o berço. padrão Nova York, eu acho. Assim, Total. né? É o berço onde tudo acontece, é rápido. E se você quer lá ir para São Paulo, você vai aprender muito, vai fazer dinheiro, porque lá é onde é o berço das oportunidades, sim, mas você vai para sofrer. Vai para sofrer. Não Paulo... tem zona de conforto lá. Se tem, eu não conheci. Acho que não tem. É muito inquieto, né? Tem uma inquietação, não tem muito. zona de... As pessoas, né, para ganhar dinheiro e tal, então elas têm uma remuneração mais... Os salários são muito acima da média, enfim. E aí tem uma rotina de restaurante, talvez um parque e tal, e o resto é focado em trabalho e trabalhar. Se a gente comparar com Florianópolis, água e vinho. É outro estilo. Aqui também tem o mundo business, mas ele acontece de outra maneira. Eu acredito que as pessoas vêm muito para cá já com uma oportunidade a oferecer, né? E eu vejo, tem bastante gente de fora que vem para Florianópolis, né? Tanto gaúchos como paulistas. E até fora do país, né? Agora, internacionalmente, né? Até conheci ali o vizinhos ali, ele é americano e ela é esqueci, mas da Ásia. E vieram para a qualidade de vida, mas eles já vieram com uma oportunidade de investimento aqui. Agora, para você buscar essa oportunidade de investimento e trazer de fora, é muito mais rápido para você crescer. Então, eu acho que essa foi minha mentalidade quando eu quis voltar para São Paulo. A parte de, eu preciso aprender. E eu aprendi junto com o Márcio Moraes e a Flávia Bravo, né, que eram sócios. Eles me trouxeram toda essa experiência que me fez juntar o conhecimento, juntar a fera, falar, não, eu vou conseguir. E chegar um dia pro meu marido e falar assim, não quero mais morar em São Paulo. Já passou do meu ciclo, já sei o que eu quero. 2 opções. Eu vou embora daqui, agora para onde eu não sei. Eu vou voltar para Florianópolis, que agora eu sei o que eu quero. E ele falou, não, vamos voltar para San Diego. Eu lembro disso, Tassiana, agora até fiquei arrepiada. Eu lembro quando tu tomou essa decisão. E tu ficou convicta, lembro disso. Mas teve uma situação também que vocês passaram por um assalto, né? Sim, isso na verdade foi no primeiro ano. Acho que isso me traumatizou bastante. Assalto, né, arma na cabeça, levaram o carro, né? E na frente do prédio, assim, tipo, estávamos nos despedindo. Tchau, tchau, até amanhã. Na hora que fui abrir a porta, ele já chegou com a arma no meu vidro, deu a volta do carro. Botou a arma na cabeça do Rodrigo, ele entregou a chave, assim, como se fosse num valet, né? Deu a mão nele e saiu, e eu só fiquei, como assim? Oi, tchau, carro. Foi embora. Então, isso tu faz pensar também, muito, onde tu vai morar, tu escolher, né? Muito. Então, são várias coisas que vêm acontecendo, e aí é trânsito, e é isso, e aquilo. Isso que eu morava perto do trabalho, só que é muita coisa que vem e você não descansa. Foi o que a Betina falou. Você é intenso. É muito intenso. O final de semana você tá pensando como é que você vai fazer aquele projeto que tem que entregar. E tem muitos eventos acontecendo, você tem que participar dos eventos. Como eu tava nessa parte do desenvolvimento de projetos de marketing para multinacionais, eu tinha que participar dos eventos, eu tinha que estar lá. Então eu tava assim, começava 8h30 da manhã no escritório, 7 ia para casa rapidinho, tomava um banho e ia para eventos. Chegava em casa 11, meia-noite. E assim, começava de novo. Era legal? Sensacional, animal. Estava lá conhecendo grandes executivos, conhecendo pessoas de influência. Sensacional. Só que chega um momento e fala, deu, cansei. Acho não que é pra mim. É por um tempo, né? O meu irmão também morou em São Paulo por um tempo. Foi um divisor de águas na carreira dele, mas foi por um tempo. Exatamente. Porque é puxado. É bom, tem um lado muito bom de São Paulo, tem. Mas é outro estilo de vida. Focado em trabalhar e ganhar dinheiro. Em negócios, Mas não quer dizer que San Diego não tenha sido assim também, né? Vocês e foram aí, como é que foi? Aí tu... Já cortei a taça. Não, foi e voltou, agora... Foi, voltou, né? Mas aí nessa última vez que a gente tinha a história decidiu... também de conseguir o visto para conseguir ficar lá, não foi? Isso, então o que aconteceu? A gente quis voltar então para San Diego, mas a gente não quis voltar como visto de estudante, não, de turista, desculpa, de turista novamente. A gente pensou, se a gente for, a gente vai para ficar.
Então, a gente tinha feito um pé de meia bem legal aí nos últimos 3 anos que eu tava em São Paulo, né? A gente ficou 1 ano planejando, tá? Não foi assim, não quero mais, tchau, foi. Não, a gente ficou 1 ano, então tá, vamos pra San Diego, vamos. A gente ficou 1 ano planejando, esse 1 ano a gente mal viajou, tudo que a gente, né, recebia, financeiramente falando, a gente guardava, era o nosso pé de meia ali. E até que eu cheguei e conversei até com o CEO da empresa, né, que era o Márcio na época, conversei com ele mesmo, né, quero fazer isso, né, ele vamos ver se a gente consegue continuar trabalhando juntos. Até no início a gente continuou trabalhando, mas a grande ideia de San Diego era para ir para ficar. Então, o que eu fiz? Eu descobri a UCSD, que é a Universidade de San Diego, e tinha uma brasileira que trabalhava lá, e eu fui nessas feiras internacionais de universidades que tinha em São Paulo. Fui lá e conheci ela, conversei, e ela que me ajudou a fazer todo o trâmite. Então, a gente aplicou para visto de estudante. Só que daí, se a gente fosse nós dois, como visto de estudante, teria que ser eu estudando e ele também. Aí ela falou assim, vocês são casados? Falei, não. Então, se vocês casarem, vai só com visto só. O golpe foi diferente com o Rodrigo. Aí o Rodrigo aceitou casar comigo, né? Ai, muito bom. De boa, né, Rodrigo? Sem pressão. Sem pressão. Ele aceitou na hora. Ai, essa parte é muito engraçada, eu não lembrava, mas eu sabia. Casamos antes de ir. A gente casou assim, acho que em janeiro. No dia da lua de mel, vocês foram. A gente casou no civil aqui em Floripa em dezembro. E em janeiro fizemos a festa em São Paulo rapidinho ali e tal. E em março já tava viajando embora. Isso embora. Foi que ano, Tassiana? 2015. 2015. E ficamos... E aí começou a batalha. Outra batalha, né? Quer dizer, essa batalha eu falo foi o marco zero, né? Que a gente começou do zero. Então, voltei a ser estudante. Com inglês, ok. Dava para estudar, dava para entender os professores, mas... A comunicação ainda era bem vaga minha, né? Era um inglês meio indígena que a gente fala, né? Faltando coisa, proposição no meio das frases. Mas foi indo. E aí eu comecei com um curso de inglês para business, né? Focado em business. E continuei, volta e meia, trabalhando remotamente ali. Um projeto aqui, outro projeto ali. Até que foi distanciando, né? Fui seguindo. E aí, foi passando os anos, né? Fiquei uns 2, 3 anos fazendo esse curso. E nasceu aí, engravidei da Isabela. Foi um baque. 2018. Ela nasceu em 2018, então... Foi sem querer. Não foi planejado. Não, bateu ali os 34, né? 34 anos. Pô, você já fica meio assim. Agora estamos nos Estados Unidos... Ainda como estudante, mas aconteceu. E aí, os Estados Unidos têm aí uma parte muito bacana, né, de incentivar as mulheres a gravidez lá, eles incentivam a parto normal, tudo. Então, quando você engravida e você é estudante, você tem uma ajuda do governo, né, na parte da saúde. Então, não precisei pagar absolutamente nada. E aí, isso foi até uma surpresa pra gente, né? E ainda com visto de estudante. Ainda com visto de estudante. Isso eu também não sabia. Como era um curso dessa ajuda do governo nessa situação. Exatamente. Foi porque eu fui emendando um curso no outro, né? Eu fiz esse curso de inglês, depois eu fiz o curso de Marketing Certificate, né? Que foi a extensão em marketing. E esse curso de marketing me deu 9 meses de training. Que eu poderia fazer como chama pago, né? Então eu podia trabalhar como pago. E aí foi nesse meio tempo aí que a Isabela nasceu, né? E foi muito interessante porque a gente ficou no desespero, mas quando tem um desespero, você busca a informação. Foi aí que eu descobri tudo isso. Então, você corre atrás da informação, do conhecimento, você busca, você quer saber o porquê, como, e agora deu tudo certo. E aí, continuamos a vida. E aí, se foram 7 anos já? Já se foram 10 anos. De San Diego. 7 anos 7 anos, Isabela. Porque ela tá com 7, né? Mas eles estavam aplicando já outros vistos, né? Vocês. Sim, aí nesse meio tempo, durante o meu processo de treinamento do curso de marketing, eu fazia a depilação com uma brasileira, chama Rafaela Chagas, que agora ela é a founder da Natura Spa. Não tem nada a ver com a Natura no Brasil. Natura Marca. Natura Marca no Brasil. Mas como a essência do business dela é sempre usar
produtos naturais. Então, ela trouxe esse nome, Natura Spa, e ela já tá lá há mais de 20 anos. É uma brasileira também. Brasileira, tá há mais de 20 anos, agora tá na Flórida. E ela criou, né, esse negócio, e ela é esteticista. Então, ela focou muito na depilação brasileira, estilo brasileiro, usando cera de açúcar, tal, todo esse atendimento brasileiro aos americanos, que faz uma diferença enorme. E eu indo lá com ela, fazendo depilação, daí eu falei, olha, Rafa, eu acabei meu curso de marketing, especialização, se você estiver procurando alguém, ou se você sabe alguém, porque ela atendia milhões, né, várias mulheres durante o dia, ela é uma das principais esteticistas na empresa dela, ela tinha funcionários também que faziam, mas ela é super comunicativa, então ela falou, não, tudo bem, se tiver uma cliente, eu te aviso, tal, e ela sempre falou de negócios, ela é super alto astral, assim, super pra cima. E aí eu comecei, terminei meu curso, tô pronta pra trabalhar, tô com documento pra trabalhar, me chama se precisar, né? Ou se tiver alguém pra indicar, tô aí. Dia seguinte ela me ligou, quer trabalhar comigo? Uau! Lógico! Super oportunidade, né? Não vou fugir, né? Tô ali no meio dos brasileiros, vou atender americanos, vou falar o meu inglês, vou poder praticar. E ela super aberta a novas ideias, super aberta a crescer a empresa. E eu falei, combinado, vambora. Só que aí eu comecei a trabalhar como recepcionista, né? Tipo, na frente ali, tá na ligação, e fazer o marketing com ela. Né? Eu fazia toda a parte de conteúdo, de marketing, de eventos, né? A gente fazia muito evento no local, no bairro. Ainda faz, pra né? divulgar, ainda faz, né? Eu não tô mais no meio, mas a gente faz bastante. Pra divulgar a marca, pra divulgar os serviços, pra promover. Na época, ela tinha 3 lojas, né? Em San Diego mesmo. E aí, poucos meses depois, ela precisou de uma pessoa mais firme numa das lojas. E ela me colocou lá como gerente, né? Então, comandei a loja junto com ela lá. E em 2019, ela quis mudar para a Flórida para expandir o negócio na Flórida. E aí, essas 3 lojas que ela tinha, ela transformou em franquias e vendeu para um americano, que agora é o meu chefe. Então, foi muito interessante essa transição e eu acompanhei tudo isso. E quão incrível é ela transformar das 3 lojas numa franquia agora de 10 lojas. Nossa! Ela tem 4 na Flórida e 6 na San Diego, na região de San Diego, Oceanside ali. Então, agora... E eu tô com ela ainda há 8 anos agora com o Steve, que tô gerenciando 5 lojas para ele. Então, você vê que foi uma transição, assim, natural... Mas eu fui pegando as oportunidades, não fui perdendo. Porque se ela chegasse e falasse pra mim, você quer trabalhar comigo como recepção? Eu falei, não, se fosse aqui no Brasil, tá? Nossa, eu fiquei 5 anos estudando administração, mais 1 ano e meio fazendo especialização. E você é recepcionista? Poxa, né? Mas lá... Caiu a oportunidade, corre atrás. Mas e aí é importante falar isso, porque aqui também funciona, pode funcionar assim, mas aí tem preconceito, né? Preconceitos e tal. Quando a pessoa vai para fora, ela se sujeita a fazer várias coisas. Não é o teu caso que tu faria aqui também por oportunidade, mas é isso. E muitas vezes, porque lá fora junta dinheiro, mas não é, porque as pessoas, quando vão para fora, elas se sujeitam a vários tipos de trabalho. Né? E fazer uma trajetória. Assim, então, tu teve a sensibilidade de ver que ali tu tinha uma janela de oportunidade. E olha, nem tu imaginava onde tu ia chegar. Sim. Não, e aí você perguntou do visto, né? Aí, nesse meio tempo, eu apliquei como visto, né? Para ser a Natura Spa seria o sponsor, né? Do meu visto de trabalho. E é um caso super complicado de procurar, porque você tem que e mostrar o porquê que tem que ser você, não uma americana, toda né, essa burocracia. Para não tirar a oportunidade do americano. Exatamente. Só que o Rodrigo estava super envolvido também com triatlon lá e participando de várias provas e muitas deles, né, pegando pódio e fazendo coaching também, né? Ele é coach de triatlon também. E ele também aplicou com outro advogado com habilidades extraordinárias. Então, estávamos nós dois aplicando para o Green Card. Mas isso exige um investimento também bem alto de grana. Mas foi o que a gente fez, era o nosso Isso, objetivo. Isabela junto também. Isabela junto ali. Criança, trabalho, visto, toda a condição. Eu acho que nessa fase que a gente aplicou, não existia ainda a Isabela, a gente estava numa aplicação. Então,
quando a Isabela nasceu, uma semana depois, a gente recebeu a confirmação do Green Card. Do Rodrigo. Daí. Então eu falo, a Isabela trouxe o Green Card pra gente. Não foi por causa dela. A Isabela nasce com Green Card, né? Mas ela não passa pros pais. Não, né? ela não passa pros pais. Só que com o processo do Rodrigo foi muito mais rápido. Então eu pausei o meu processo e a gente continuou só com o dele. E aí, através das habilidades extraordinárias, ele conseguiu o Green O que Card. seria essa questão das habilidades extraordinárias? Do triatlon. Por causa do que Hoje ele é um atleta, hoje ele é atleta americano. Ele corre pelo Brasil, né? Mas por ele ter o triatlon, habilidades extraordinárias do triatlon, e também faz o treinamento, então ele traz como é que eu posso te falar? Soma, um bem-estar, né? pro americano, entendeu? Porque ele tá mudando a comunidade. Eles aprovaram como... Que bacana. Eles valorizam isso, né? Valorizam muito. Tu quer vir pra cá, tu vem, mas tu vai trabalhar em prol Ainda daqui. mais na exatamente. Califórnia. Exatamente. É que é o berço do triatlon, né? San Diego. San Diego onde foi nasceu. onde nasceu o esporte. Que legal. E quando tu fala de liderar essas 5 operações, assim, tu lida com funcionários de todos os lugares do mundo, né? Isso. Então, qual a dificuldade, assim, que tu tem e qual a tua grande vantagem em cima de outras pessoas? Que a gente conversou nos bastidores sobre isso. Conversamos. Eu não tô sabendo dessa conversa. Esse foi no bastidor dos bastidores. Sim, os Estados Unidos é um país de imigrantes, né? Tem gente do mundo todo lá morando. E de diversos objetivos, né? E necessidades, enfim. E de funcionárias, eu tenho trabalhos com gente do Japão, muita mexicana, porque a gente está muito perto, né? A gente está na fronteira ali. Com europeias, muitas brasileiras, que a gente tem da cultura, né? Não que a gente só contrata brasileira. Não, a gente contrata todo mundo. O que a gente olha ali é a personalidade, né? Tava conversando com a Tassi de que é muito fácil. Ela me chama de mana, gente. Mas achei que eu tenho que chamar de Tassi. Eu vi que ela deu uma travada. Tassi. Ai, que engraçado. É muito legal de você entender as culturas de cada uma. E é um desafio tremendo você entender de onde elas vêm, que é completamente de onde eu venho. E a necessidade delas emocional. Mas, querendo ou não, todos nós somos seres humanos. Todo mundo quer ser bem tratado. Todo mundo quer entender as necessidades. Só que aqui, o brasileiro, a gente fala, a gente verbaliza mais. Imagina as japonesas, elas são super quietas. Elas não falam e você não sabe o que está acontecendo. As mexicanas são muito parecidas com as brasileiras, né? Elas estão... tem também do Irã. Então, tem uma mixigenação ali que você primeiro tem que entender cada uma individualmente. Então, eu acho que o bate-papo com elas é muito importante. E eu sempre tento mostrar que eu tô lá para ajudar. Que eu nunca tô lá para recriminar ou para puxar a orelha, eu tô lá para ajudar. Então, todos os meus feedbacks para elas é sempre positivo com um treinamento. Então, eu faço um coaching com elas. Daí que eu venho me educando e buscando conhecimento no coaching. Porque eu preciso fazer isso com as meninas, eu preciso fazer com os seus funcionários. Tu é praticamente uma mentora delas, né? Exatamente. Na parte de vendas, todo o processo de vendas e como elas se autopromovem às clientes. E aí as brasileiras são mais fáceis de lidar, porque a gente, né, a mesma cultura, a gente se entende e tal. A língua também, né? A língua facilita bastante. E quando você está se expressando em inglês, é muito diferente. Tem gente que fala em português de uma forma muito... Eu acho que eu também faço isso. Mas eu percebo que o brasileiro, quando fala português, ele fala de uma forma diferente. E quando vai para o inglês, o negócio fica mais sério. É bruto, né? Às vezes. Fica mais travado. Até a entonação da voz muda. Natural, isso acontece. E aí, essa parte da mixação cultural é bem desafiadora. Bem desafiadora. Então, eu acho que o conhecimento da essência de cada uma tem que ser bem... frente a frente. E esse momento que a gente está vivendo de processos migratórios aí, que estão deportando muita gente, vocês tiveram problemas com isso também, não? Não tivemos, porque nós somos legais, né, dentro do Green Card. Não, eu não digo vocês, eu digo essa equipe que trabalha contigo. A equipe, não. Todas as nossas equipes, elas têm que trabalhar legalmente documentadas. Vocês só contratam. Nós só contratamos documentados. Mais perto de vocês, muitas histórias ou não? Assim, porque... Não,
Não tenho, assim, ninguém próximo que tenha acontecido, mas a gente vê muitas histórias, né, própria nas mídias sociais, falando, e nas notícias, né? Eu a gente até vê pergunto porque vocês estão do lado do México, né? Exatamente. Estão ali na fronteira, e aí é onde está o maior gargalo, assim, acho que é a quantidade maior de imigrantes são mexicanos dentro dos Estados Unidos, né? Justamente por ser perto e toda a situação. Mas acho que agora deu uma acalmada, porque, enfim, a gente sabe que tem, inclusive, muito brasileiro. Né? Assustou, inclusive, porque muita gente tem projeto de vida e tem gente, eu sei de pessoas que estão nos Estados Unidos e que estão com a situação irregular, que estão correndo o risco de serem deportados, né? Mas acho que agora deu uma amenizada. Eu acho que eles estão muito em busca de denúncias, tá? Eles, por denúncia, eles vão muito em busca por denúncia, eles vão muito em busca de quem já tem problema na polícia. Então, os fichados que a gente chama. Que foram os primeiros deportados, são todos fichados. Do outro governo ainda. Aqueles que vieram de avião, eles estavam presos lá já. Do governo anterior. Presos, entendeu? Por isso que vieram algemados, tudo, porque eles já eram presos. Então, não tem... Continuar o processo, né? Eles estavam lá tentando ficar mas falou... Não, vai mal. E aí fica muito importante. Quando a gente foi pra lá, a gente já foi pensando em ficar. Então, a gente já quer aplicar pra cidadania americana. Então, isso é um processo de que se você tem que estar totalmente regularizado. Porque quando você aplica pra cidadania americana, eles vão checar lá desde o dia que você entrou. Hoje eles olham até a rede social. Sim, olham todas tudo, as entradas e saídas para você ganhar um visto para viajar para lá, eles olham tudo, né? Eles pesquisam tudo. O processo de visto para os Estados Unidos demora. Aliás, o meu venceu. Tem que renovar. Já imagina morar. Sim. E assim, todas as entradas e saídas do país, eles são registrados no I-94. É um formulário, no I-94. Eles são registrados. Então, não é você que registra. Toda vez que você passa pela imigração dos Estados Unidos, ele é registrado. Todas as entradas e saídas, eles calculam quantas vezes você entrou e saiu do país, o porquê, eles calculam tudo. E aí, nessa aplicação pro cidadania americana, tudo... Pode levar até 10 meses. Eu vou aproveitar o gancho. É difícil ir. É difícil decidir ir. É difícil ir porque é caro. E irregular, melhor, mais difícil ainda. Mas assim, para quem vai, quem chega lá ou quem quer ir, qual dica tu traria para essa pessoa que quer viver o sonho americano, que nem é tão sonho às vezes, né? Que dica tu daria para essa mulher que quer empreender? Uma mulher da área da beleza. Que mande currículo pra você. Qual é, né? Tipo, tu já me falou sobre isso, né? Sim, é muito engraçado falar. É o sonho que virou pesadelo, né? Tem muita gente que vem de volta, assim, nossa, nunca mais piso naquele país. Porque eu acho que vem muito o que você acredita pra você. Então, o que vai te levar para os Estados Unidos? O que faz você querer ir para os Estados Unidos? Qual é o seu objetivo lá? Qual que é o seu... é fazer dinheiro? É... crescer na vida, é um tempo para mim, eu preciso aprender o inglês. Então, depende muito do qual é o seu objetivo para ir para os Estados Unidos. Se você quer ir para ficar, vai legal. Não vai querer passar perna, eles são sérios lá, não tem essa de, eu vou dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Não vai dar. Se você quer ficar no país, vai legal, vai dentro das obrigatoriedades, né, da imigração. Quer só para fazer o inglês e ter experiência? Vai com visto de estudante. Tem várias escolas de estudante lá que você paga a escola, paga tudo e eles te emitem a permissão de visto. E com essa permissão de visto, você aplica no consulado americano aqui no país. Super fácil de fazer, não é difícil. Só precisa achar uma escola e ter o financeiro. Vai com uma verba. Não chega lá achando que você vai trabalhar. As empresas não estão contratando porque lá você não pode trabalhar legalmente. Sim, porque você está com visto de estudante. Né? Você não pode trabalhar legalmente. Mas como é que você fez, Tassiara? Conheci um networking e eu trabalhava de babysitter para famílias brasileiras. Né? Isso pode estar ajudando, entendeu? Está contribuindo. Né? Você está ali. Então, isso foi uma coisa que me ajudou bastante no início. E é uma coisa mais informal, né? Mas você querer trabalhar em empresas e tal... Só com transferência multinacional. Tipo, só se você trabalhar com uma multinacional e ser transferida, que eu conheço muita gente que faz isso. Então é muito mais fácil. É para você chegar lá. Agora, lá dentro, você tem que batalhar para comprovar o quão boa você é para estar lá. O merecimento, né? O merecimento. Porque eles valorizam muito a contratação local.
Sim, porque é o que ela falou, né? Tá tirando uma vaga de um americano, de uma americana. É. Ô, Tassiara, e eu quero te fazer uma pergunta. Veio a segunda filha, que ano nasceu? A Valentina nasceu em 2022. 22, tá com 3 anos. Tá com 3 anos. Essa aí já veio numa fase que a gente já tava mais... Estamos bem, já com green card, todo mundo trabalhando, né? Respirando, daí vivendo a vida, né? Porque no início tá ali tentando batalhas. O que eu vou fazer agora? E amanhã, né? E agora foi mais tranquilo um pouco. E ela é a nossa pequenininha. E acabou por aí. Ela foi de susto também. Essa aí foi o meu planejamento, Eu né? tenho... Essa aí eu Essa dei um golpe no Rodrigo. Eu planejei, ele não. Boa. Ele sabe, né? Sabe, já falei pra ele. Mas e como que é? Quando às vezes eu fico te olhando e acompanhando, né, no Instagram e tal, como que é a rotina de uma mãe nos Estados Unidos, que acho que, né, quantas da nossa audiência são mães e tem que conciliar, né, a história dos vários pratinhos. Como é que é, assim, ser mãe? Tu tem 2 filhas e tu trabalha. Como é que é a tua rotina, assim, tua jornada de trabalho e a relação com elas? Como é que vocês fazem essa... Porque só tem vocês não têm família lá, né? Então é muito mais... É mais puxado, né? Isso, essa é outra parte muito importante de falar para quem vai para os Estados Unidos, é o desapego familiar, né? Você chega lá, você não vai ter a casa da sua mãe, você não vai ter a casa da sua avó, você não vai ter a casa da tia, você não vai ter esse porto seguro. Então, você tá sozinha. Não que a sua família não tá te apoiando, mas você tá lá sozinha. Então, você acaba se conectando com outras pessoas da mesma cultura que você, brasileiros, né? Geralmente porque você se sente mais confortável com brasileiros. E aí, você entra nessa cultura, nessa conexão com outros e você cria uma comunidade. Eu falo Vira família. Vira família, né? Quando Vira você tá família. fora do país, você conecta com o brasileiro, vira tua família. Vira família e graças a Deus tenho 3 amigas lá, 4, que são super próximas. E a gente se ajuda uma a outra, até uma amiga de infância. E foi muito, legal que a gente acabou se reencontrando lá. E então a gente tá super próxima também, sempre se ajudando umas às outras. Então isso traz uma segurança muito forte pra gente. O que acontece nos Estados Unidos? As escolas são gratuitas. Para as crianças. Para as crianças. Tem escolas particulares também, mas o ensino público, ele é muito bom e é seguro. Né? Então, eu me sinto segura em deixar minha filha na escola pública. A Isabela vai para a escola desde os 4 anos de idade. E eu tive uma grande, assim, sorte de encontrar uma creche de uma brasileira também. E ela tem a creche dentro da casa dela. Então, ela virou uma extensão da nossa família. Então, a Isabela começou a ir para a creche desde 1 ano de idade. E ficou 3 anos com ela. Então, a gente precisa desapegar deles também. Entendeu? Tipo, mas vai ser uma outra pessoa que nem é da minha família cuidando da minha filha de 1 ano. Desapega. Precisa trabalhar, né? Você precisa trabalhar. Como aqui, né? Só a diferença é que às vezes você tem família para dar suporte. E aí tu deixa, e uma vai na escola e a outra tá na creche, a pequena. A pequena vai pra creche, a mesma creche que a deixa o dia Isabela. todo. Dia todo. Eu Larga deixo... de manhã e pega no final da tarde. Como aqui. A escola da Isabela começa às 7h30 da manhã. Nossa. Super cedo. Então, eu deixo ela, de lá deixo a Valentina e vou pro trabalho. Tento fazer uma academia rápida antes de ir, porque eu acho que cuidar do corpo e mente é muito importante. Anotem essa dica, ela anda com tênis no carro. Tênis no carro. Porque lá, qualquer lugar dá pra caminhar e correr. Também foi uma coisa que a gente conversou, né? Eu deixo tênis no carro. Se eu cheguei, eu vou direto pro escritório lá. Que cada dia eu vou pra uma loja, né? Da semana. Então, eu cheguei na loja lá, eu vejo que a loja não abriu ainda, tenho meia hora, eu paro o carro, dou uma corrida de 30 minutos, entro no carro, troco de roupa no carro. Não tomo banho, mas faz parte. E aí já vou pro trabalho, San Diego né? é muito seco, né, também, né? Super seco. A gente tem que lembrar que é no deserto, né? Mal sul. E aí, disso, no final do dia, busca a Valentina, busca a Isabela e volta pra casa. Aí volta, aí chega banho, comida, é uma rotina. Tudo isso. A única coisa, assim, ó, que é muito legal onde eu trabalho, nós somos 99% mulheres, tá? Então, é uma empresa feminina, não vou dizer 100% porque o dono das franquias é um homem, né? Muito compreensível, por sinal. Muito, demais. E ele é uma pessoa que tá me ensinando a lidar com o drama das mulheres. Que isso é uma coisa que também é desafiador para mim. Eu não tenho o conhecimento psicológico para lidar com isso. Mas ele tá sendo um grande coach e me ensinando a guardar a emoção
e usar a razão nos momentos de conflito. Então agora eu vou pedir compartilha aí um ensinamento dele, assim, uma situação que aconteceu e como ele te orientou depois eu quero falar um pouquinho dessa questão do comportamento homem-mulher, mas que, assim, sei lá, eu adoro essas Habit negócio histórias. de coisas práticas. Sim. Histórias, assim. Então, teve o caso, até foi recente, se eu contar aqui, nossa. Mas quem tá de fora, fala, nossa, nada a ver, e foi briga de cultura, tá? Cultural. Por exemplo, teve uma funcionária que trouxe balas de outro país para provarem. Uma caixinha com balas para provar. E aí ela deixou lá na sala de refeição, falou, aqui podem provar. Aí depois que todo mundo pegou uma tal, ela pegou a caixinha de bala e colocou onde é a mesa dela, onde ela trabalha. Só que ainda é aberto, né? Na parte da frente ali tem a recepção. Só que nisso as meninas continuaram comendo. E aí ela trouxe no grupo de comunidade que a gente tem dos funcionários, reclamando que comeram a bala dela. Só que ela ofereceu a bala. Ela disponibilizou. Mas o oferecer dela era só naquele ambiente. Então, e não era na mesa. Foi claro. Não foi, entendeu? Aí ela quis dizer faz parte da que a cultura. partir do momento que ela tirou da mesa de refeitório e colocou na dela. mesa dela, não era mais para comer. Só que isso não foi comunicado. De onde ela é? Uma é do México. E a outra era brasileira. A dona das balas. A dona do mar. A dona das balas era mexicana. E quem comeu foi brasileira? Normal. Só que eu tive uma aluna que a gente vai entrevistar ainda aqui, eu me lembro, ela morou nos Estados Unidos. A gente vai chamar ela aqui pro podcast. E ela me contou, ela trabalhou na Victoria's Secret. Cara, ela ficou meio ano e trabalhou. Ela brasileiro é brasileiro e fogo fora também. É cultural. É isso. cultural. Gente, o jeitinho brasileiro é fogo. Sem noção. Sem noção. Literalmente sem noção. A gente tá em casa e tá no ambiente de trabalho, ele é minha colega de trabalho. Vou lá roubar uma balinha, tá tudo bem. Nem pensou roubar, ela pensou em pegar. Ela ofereceu. Ela só tirou a caixa de lá e botou aqui. Só que na cultura dela, ali era o momento que ela ofereceu e aqui já era o momento que era restrito dela. Porque é o jeito como a cultura dela. É mais ou menos Exatamente. Isso, né? Aí você vê, mas o que isso tem a ver com... Fui obrigada a perguntar. Como que tu resolveu? Então, aí o que tem a ver isso, Tassiara, com o trabalho? Então, acontecem dramas que não tem nada a ver com o trabalho. Mas sim, mas é o equipe? Teamwork. É o que eu preciso, o conflito interno que eu preciso resolver. E que afeta? Bom, eu chamei as duas, sentei na mesa e falei, vamos esclarecer quais são as regras do jogo aqui. Então, aí ela esclareceu, quando eu tiro a bala dali e coloco na minha mesa, isso é meu, não é mais para ser dividido, mas isso tem que ser comunicado. Eu não entendi isso. Aí ficou essa confusão. Tive que chamar o dono pra vir intervir, porque tava tendo uma briga na mesa de reuniões. Eu falei, pelo amor de Deus, gente. Tipo, bate-boca, assim. Bate-boca, porque uma tava chamando a outra de criança. Desse tamanho. Porque era uma bala. Ela falou, não tem problema, eu vou lá e compro. Dava pra comprar na Amazon. Ela na hora comprou na Amazon. Daí a outra falou, viu, você tá me provocando que você tá comprando a bala na Amazon. Falou, cara, você tá reclamando que eu comi essa bala. Então eu vou te devolver. Então a outra também é briguenta, né? Aí começou os dramas. A escalonar. Eu tive que chamar falei, Steve, vem me ajudar, porque eu perdi a noção aqui, não sei pra onde Perdi a mão. E aí ele sentou, bem sério, caderninho dele aqui. Me fale o que aconteceu. Aí ele falou, bom, tô vendo aqui, teve um problema de comunicação. Então vamos botar a regra no jogo aqui. Essa é a regra do jogo, não vai mais acontecer. Ok. Tá, mas ele proibiu de levar qualquer coisa de fora daí pra compartilhar ou não? Não, agora teve a regra, a comunicação. Quando está em cima da mesa de refeições, é de todo mundo. É de todo mundo. Quando está na mesa privada, uma boa dica para quem trabalha com equipes aí, para não dar BO. E é difícil trabalhar com mulheres às vezes, né? Os que eu vejo são da geladeira, porque agora marmita a moda da moda é todo mundo levar marmita. Sim. E as coisas somem das geladeiras compartilhadas. É impressionante. Então, tem que botar regra. Eu não sei, né? Mas eu escuto muita história das geladeiras compartilhadas. Na época de República de Modelo, isso era batata, acontecia toda hora. E vocês botavam nome e tudo, né? Botava nome, essa é a minha prateleira, ninguém pega. Mas assim acontecia, só que daí, desculpa, eu comi o seu iogurte, mas eu vou comprar pra você. Beleza, acabou o assunto, entendeu? E tu dividia com mas aí, outras meninas de 14 brasileiro? Anos, né? Mas aí o que falta? Que antes de comer, pedir. A questão não é o comer, a questão é saber pedir. Exatamente. E é isso, e isso começa na escola. Exatamente. Né? Isso é educação. Com licença. Isso, e dizer, não, ela pode estar, o iogurte está com fome? Quem não? Vai lá,
diz, olha, isso aqui é seu, eu tô com muita fome, posso comer? Pede Não, antes de vai comer. lá, come e depois comunica. Tá errado. Exatamente. Só que a gente se acostumou de passar, sabe? Ai, pode. Você vai para Inglaterra, por exemplo, a Europa, falar Inglaterra, que eu acho, o italiano já é meio, né? Mas lá eles são muito corretos. São pequenas regras. E olha o tanto de drama e de problema que repercute na rotina de trabalho. Então, combinação de coisas, e eu acho que a gente falha nisso, combinar com o funcionário quais são as regras do jogo, como as coisas funcionam em tudo, nessas coisas e nas questões de rotina de trabalho. A gente falha em coisas pequenas, né? E tu ficou sabendo como? Porque não tá no lá o grupo tempo inteiro. do- elas no elas grupo se do denunciaram. WhatsApp, a gente Tu vai parar para ter que resolver um negócio desse. as duas me trouxeram um problema, né? Ligaram na mesma hora. Eu falei, quando me ligam na mesma hora, eu já sei que tá dando problema. Só que assim, aí você fala, foi exatamente o que você falou, são problemas não relacionados ao trabalho, mas que conflitam no processo Atrapalha. do dia a dia, né? E aí, Tassi, me fala aí um exemplo de... Tassi, né? Me fala aí um exemplo de... Com problema no dia a dia. Uma roubar a cliente da outra. Isso. Mas é isso aqui também. Tá? Isso é o mundo inteiro. Aí, como é que você evita? Regras. Essas são regras. Quem escolhe, quem vai com esteticistas diferentes, é a cliente. Se a cliente não tem preferência, todas são ótimas, qualquer uma que tá vaga. Coloca com quem tem menos cliente. Daí tu tem uma regrinha também. A gente coloca com quem tem menos clientes. Por pra quê? ajudar. Porque a gente quer que todas ganhem, que todas fiquem busy, que todas façam o trabalho que tem que ser feito. Sabe o que eu tô me lembrando? Das lojas de sapato do centro de Floripa, que tem aquela fila. Elas ficam na frente, Elas na ficam porta. uma atrás da outra. Uma atrás da outra. E elas são orientadas assim. Então, sempre a que tá lá na ponta, lá, quase na calçada, vai ser aquela que vai atender. Aí, às vezes você entra e olha, mas será que eu não queria? Não, tem que ser aquela. E ali dá perrengue, mas tem que ser. Daí eu coloco a primeira, então você chegou, é aquela. Aí a próxima. Que nem fila do táxi, a mesma coisa. Tu seleciona também, né? Essas mulheres. Tu faz a seleção também? Eu faço a seleção. E quais são teus critérios, além delas terem documentação ok? Então, eu trabalho... Antes, eu mudei bastante, tá? Recentemente. Antes, eu ia muito pela experiência, tá? No currículo. Mas, infelizmente, o que tá no currículo, muitas vezes não é verdade. Então, eu comecei a fazer as entrevistas pessoais e fazendo perguntas estratégicas. E aí, eu peço muito no comportamento do corporal, né? O desenvolvimento, como é que elas se comunicam, como que elas falam, se olha no olho, se fica olhando pra mão. Então, eu observo muito isso agora. Antes eu fazia uma entrevista, falava, tá contratada. Agora eu faço 3 entrevistas. É incrível que quando eu chamo pra terceira entrevista, elas não vêm. Por quê? Porque elas não estão interessadas. É mais demorada a contratação? É. Mas eu tenho certeza que vou contratar a certa. Contratei tanta gente que trabalhou 1, 2 meses e caiu fora. 1, 2 meses e caiu fora. Por quê? Porque elas queriam conhecimento. Porque a gente treina o técnico. Elas vêm com a experiência da escola, às vezes, ou vêm com a experiência de trabalhar em casa, né? E aí, quando a gente ensina o técnico e ela pega experiência com as nossas clientes, aí ela sai. Pra fazer o trabalho dela sozinha. Exatamente. Então, tu analisa primeiro agora o comportamento... Como é que a gente chama? Comportamento emocional, não? Habilidades emocionais. O corpo, a linguagem corporal linguagem também. corporal. Linguagem corporal, o emocional, o comportamento, né? Como elas chegam na entrevista. Tem gente que chega sem maquiagem, tem gente que chega, né? Tu trabalha com beleza, né? Trabalha com beleza, estética. E com mulheres, Você tem que ter uma apresentação, você tem que estar com uma sobrancelha bem feita, você tem que estar... Como a gente trabalha com depilação, limpeza de pele, né? O facials e o bronzeamento a jato, a gente chama de spray tanning lá. Elas têm que estar, pelo menos com uma sobrancelha bem feita, né? A gente não trabalha com cabelo, né? Cabeleireiros, então tem... Mas assim, e bem apresentáveis, né? Uma roupa legal. E assim, e a gente... Faz uns 2 anos que a gente não contrata, então o nosso turnover tá bem menor. Mas ali, logo depois da pandemia, foi super alto. Eu só imagino. Foi bem difícil. E tu treina do zero, começa do zero, treina, começa do zero. Exatamente. E toda essa tua bagagem, essa tua atuação, o que tu vê de diferença, por exemplo,
Lá tu lida com mulheres de vários países, né, etnias, enfim. E a brasileira, o que tu diria que nós temos de diferente, que sobressai, que é a nossa grande qualidade? E o que tu acha que nós, né, vamos falar nós mulheres, os brasileiros em si, precisamos aprender com as outras culturas, assim, né? São 2 pontos super altos que posso te falar assim, ó, agora, na ponta da língua. O brasileiro é o comunicador, tá? O brasileiro, ele é o amigo. Então, as nossas esteticistas brasileiras, elas se aproximam do cliente, engajam com eles, têm um engajamento muito legal e elas querem voltar com essa brasileira, porque elas se sentem bem, elas conversam sobre diferentes assuntos, elas se sentem aconchegadas, abraçadas. As outras culturas são mais frias, tá? Ela fala, oi, tudo bem? Meu nome é X, vou fazer seu serviço. Meio que robô, tá? Bem robótico o serviço. Tanto é muito engraçado quando eu fui trabalhar lá, elas falam assim, Tassiara, aqui é o script, é o que você tem que falar para cliente. Eu falei, como assim? Não, você tem que falar isso aqui para cliente. E é as frases certas que tem que falar para cliente. As frases prontas. Eu nunca consegui fazer isso. O script daí. Eu falei, como é que... Eu travava, assim, falei, tem que decorar. Eu falei, eu não consigo. Daí eu peguei a ideia e aí falava do meu jeito, né? E a gente pergunta, tudo bem, como é que foi seu dia hoje? Né? E uma pergunta mais impessoal, não tão formal. E eu acho que isso o brasileiro faz muito bem. Ele consegue ser educado de uma forma mais informal. E elas não se sentem invadidas. Não. Lógico que você não vai fazer perguntas tão íntimas, né? Mas faz genéricas. E se a pessoa respondeu abertamente, ela está te dando a porta de entrada, o espaço. Se ela fez uma resposta curta, aí você tem que mudar o seu tom. Recua. Você recua e muda a comunicação. Então tem que ser flexível nessa parte. O que o americano e outras culturas têm, e eu acho fantástico, e eu aprendi a ser assim, a pontualidade e a rapidez. Eles não perdem tempo. Se começa às 2 da tarde, começa às 2 da tarde. Se é das 2 às 2h30, é das 2 às 2h30. Vocês já ouviram falar que os aniversários de criança lá tem hora para começar e para terminar? Aqui tá começando agora a também tem aqui, Mas acho que é inspirado. Acho que porque paga por hora, né? Exatamente, por causa dos clubes, né? Mas em casa, nos parques, tem hora para começar e terminar. E eles são pontuais. Não tem, tipo, até as 5 da tarde estão tirando a mesa. E acabou. Mas pensando no teu trabalho, então o desafio da brasileira, ela ganha pontos porque ela tem essa facilidade de comunicação, né? Tudo. Mas ela precisa também aprender a fazer toda essa conversa, mas fazer dentro de um horário. E a gente vê, às vezes, isso acontecer aqui também, né? Você também tem, às vezes, horário. É bom conversar e tal. Seria o meio termo, né? Dela fazer tudo isso, mas conseguir cumprir o que a outra faz, né? Rigorosamente, das 2 às 2h30, das 2 às 3. Exatamente. Né? Mas dá pra faz fazer bastante sentido isso. Você pode separar ali os primeiros 2 minutos para um bate-papo rápido. Depois, e foca. Foco. E aí os últimos 2 minutos para dar uma... Entendeu? Porque às vezes a conversa começa e vai, daqui a pouco quando vê, conversou 5 minutos e sim, né? E tem uma outra cliente que... Porque a ideia é feito cascata. Atrasa 5 aqui, depois mais 5 lá, mais 5, aí vira 10, aí vira... Exatamente. Que nem tô lá, eu já tive essa experiência. A pessoa tá lá trabalhando, né, com a cera, e aí ela para, que tu tá falando pra falar. Não, continua, né? Continua. Que nem massagista, né? Conheço massagista que para da massagem pra falar, daí é cruel, né? Pra falar, tipo, então não fale, continue falando. É isso. E quais são os serviços que tem na... Depilação. Brasileira, né? Com cera de açúcar, a cera quente, tem 3 tipos de ceras. E tem os feixos, né? Que é a limpeza de pele. Aí tem os feixos de anti-idade, tem os tipos de máscaras. Tem, né, e só pra ter uma ideia, uma depilação, quanto é nos Estados Unidos? A brasileira, que é o biquíni full aqui, que eles chamam, né? Virilha completa, que chamam aqui, $69. Aqui custa R$70. É caro lá? Por dinheiros, assim, se você pensar por dinheiro. Equilibra, né? E uma limpeza de pele? Varia, depende de $109 a $200. Mas tem outros spas, para
cena mais medical espaço, que a gente fala, que usa lasers e tal, aí vai para $300, $400. E lá ele não pensa em ampliar? Califórnia, dentro da Califórnia, a gente não tem a permissão para usar laser, só se tivesse um médico dentro do contrato. Já na Flórida, tem. Na Flórida é possível e ela faz. Ela tá lá, a Rafaela tá na Flórida agora. Mas buscando esse gancho do brasileiro do atendimento, isso fez eu entender. Esse que eu levo pro meu coaching com as esteticistas, né? E com as recepcionistas também, né? Esse atendimento de linkar uma coisa a outra e não deixar a cliente embora de mãos vazias, assim, o próximo atendimento, né? Então, é um treinamento muito focado que eu faço com elas e lembro, todo dia lembro. Ó, lembra de marcar cliente de novo, amanhã. Todo dia eu falo a mesma coisa. Porque é cultural, é difícil você mudar já tenta cultural. deixar, por exemplo, engatilhado. Eu fiz atendimento hoje, já na saída já deixa engatilhado. Ou faz o lembrete. É que nem consultório de dentista. Elas fazem lá, né? O lembrete também. Sim, a gente tenta marcar na hora e faz o lembrete e manda o reminder, né? Pra voltar, que já tá marcado. E vou fazer uma pergunta bem fora de contexto. E a IA tá te ajudando no teu trabalho? Muito. É? Muito. Porque a gente tem falado bastante aqui. Muito. Até resolução de conflitos. Às vezes eu jogo lá, como resolver um conflito, isso. E aí me dá o passo a passo de o que fazer. Porque às vezes você fica perdida. Você tá olhando de forma, meu Deus, o que eu faço agora? E às vezes tem que ser rápida. Tá intenso, às vezes tá intenso. Né? Criação de conteúdo, criação de e-mail marketing, né? O que eu quero escrever ali, a gente tem também um marketing por SMS, então tem um número de caracteres, eu escrevo lá, não, tá muito longo, reduza para caracteres. Tu continua 160. fazendo marketing, então? Continuo. Além de gerenciar. A gente trabalha dentro da Natura, a gente trabalha com da Natura Spa, a gente tem uma plataforma de Booking. E aí lá, eu tenho, dentro dessa plataforma eu faço tudo. Tem todos os appointments, eu consigo comunicar com a cliente através de SMS e através de e-mail marketing, eu faço tudo lá, eu faço todo o target lá dentro, faço tudo. Então essa é todo o meu papel lá dentro. Então eu faço para 5 lojas. É bastante, hein? Eu faço assistência com a franquia de Oceanside, né? E agora estão te substituindo lá, só de férias? Não, trabalho remoto. Tá trabalhando? Juro. Ai, eu achei que tu estivesse de Então, férias. à tarde, de segunda a sexta, aqui à tarde eu vou pro computador. E lá tem férias? Não. Não, né? Se tem, é não remunerada, né? Eu consigo, porque isso como eu tô na brasileiros parte... muita gente que não tem o sonho sabe. americano não sabe, mas lá não Gente, existe. nos Estados Unidos você recebe por hora. É. Se você não vai trabalhar, você não recebe, tá? Você ganha sick calls, que é quando você tá doente, você não vai trabalhar, aí você acumula esses horários, aí você pode usar quando você está doente. Mas não é férias, é quando você está doente. Férias eles dão como benefício. Então, por exemplo, eu tô há 8 anos na empresa, então eu tenho 2 semanas de férias como um benefício. Por ano. 2 semanas por ano. Licença maternidade são... Não é 4 meses como aqui, é menos, né? Não, é menos. São 1 mês e meio, 6 semanas. É bem menos. 6 semanas. Isso muitas vezes, quando o pessoal lei. tem o sonho americano, eles não têm ideia disso. Não, você quer estender, pode, mas você vai ficar sem receber. Exato. E a empresa lá é obrigada a te devolver, né, te dar o emprego depois de 6 semanas. Depois que passou as 6 semanas, ela não é mais. É bem diferente. É bom deixar bem claro isso, porque tem muita mulher que deve pensar ainda nisso, né? Tem um certo desprendimento com o país, assim, então vou tentar fora, né? E eles gostam da esteticista brasileira, né? Gostam. Não, e o modelo bastante. americano, aí se você vai para Europa, por exemplo, você vai para outra coisa. Para Oceania, é outro. Tipo, a Nova não, Zelândia é um regras. paraíso lá, São você assina outras carteira. regras. Austrália, por isso tem tanta gente na Austrália também, mas o modelo americano é esse. Isso que eu ia falar. Tem muita gente que pensa nos Estados Unidos, mas tem tantos outros países que você pode estudar o inglês que é muito legal. E na Austrália você pode estudar e trabalhar. Claro, Sim. você tem que submeter e tal, fazer tudo certinho, mas você consegue estudar e trabalhar. E é muito carteira legal. assinada, isso fica registrado no... É um registro mesmo. E é muito legal. São países muito legais. São. Né? Então, acho que o sono americano tem que ser mudado para outros países. Que é difícil, né? É difícil. É difícil. Tu trouxe toda essa tua expertise para um outro projeto. Trouxe, isso que eu ia linkar agora. Então, esse atendimento todo, né, que eu tenho da cultura brasileira, que eu entendo bastante, e eu vejo que lá falha muito, porque é um tratamento robótico, né? Recebe a cliente, faz o serviço, tchau. Recebe a cliente, faz o serviço, tchau. Não tem esse engajamento.
Nasceu há 2 anos atrás, até isso foi por causa do podcast que Olha Ela. Olha Mudou a isso, minha hoje é dia de surpresas aqui. Inspiramos, esse é o objetivo. A primeira entrevistada foi a Diana Graça, a Edi, e eu conheci ela no podcast, e até eu troquei umas mensagens com a Tás, falei, nossa, quem é essa... Com a Mana. Quem é essa coach? Pô, que legal. E ela tem um sotaque bem pesado, né? Bem fala. Eu falei, cara, gostei dela. Daí comecei a trocar mensagem com a Ed, fizemos uma ligação de 2 horas, foi sensacional. E acabei sendo... Ela foi minha mentora. Foi tua mentora. Foi minha mentora. E ela me fez criar essa luz de quem é a Tassiara? Quem é você? E eu, querendo ou não, a maternidade deu uma apagada. Né? Eu fico falando aí da Natura Spa e tal, mas querendo ou não, eu segui na correnteza. Fui na correnteza e fui sobrevivendo, né? E era um desafio atrás do outro, fui sobrevivendo, pandemia, sobrevivência, foi tudo uma sobrevivência. E aí ele ligou essa luz, tipo, quem é você? Quais são suas capacidades, suas habilidades? O que você gosta de fazer? Qual é o seu propósito de vida? Eu falei, eu não sei. Que propósito de vida? Sei lá, segui aqui. Tenho minhas filhas que realizei meu sonho, moro nos Estados Unidos, realizei meu outro sonho. Tipo, não sei. Não, o propósito tem que ir mudando. E ela me orientou e fez eu criar uma luz e uma energia que eu nem sabia. Eu sabia que existia, mas eu tinha perdido já, né? Com toda essa... A gente se apaga um pouco, porque você foca muito nas crianças. E aí... Ela falou, dentro do seu propósito de vida, que a gente, né, ela me ajudou a descobrir o propósito, nasceu o Make It Simple. Make It Simple. É uma empresa de consultoria de marketing. É o meu 3º filho. Nasceu agora, fazem 6 meses. Que legal. Depois a gente compartilha o @dela também, que é bem importante. Qual que é a ideia dessa apoiar. Consultoria? Completamente, vai ser um trabalho remoto. Então, eu trabalho vai ser com pequenos empreendedores que estão começando agora, né? Que são novos, né? Estão entrando. Então, eu percebi que todas as pessoas que estão começando no mercado de empreender, abrir uma empresa, elas estão perdidas e não sabem o que eu faço primeiro. Eu preciso de um website? Eu preciso da mídia social? Ou é só um Instagram, não preciso do website? E como é que eu me posiciono? Quem é o meu target? Quem é o meu cliente? Então, tem gente que eles não conseguem pensar claramente nisso. Então, o que a gente faz? A ideia é trazer essa consultoria, desenhar o caminho inicial. Eu crio o website para elas dentro de uma plataforma Wix. E essa plataforma ela é friendly user. Então, elas podem fazer as mudanças. Então, elas não precisam pagar toda hora para trocar um preço, para trocar uma foto. Então, elas têm esse acesso. Então, eu desenho tudo, treino elas na plataforma, e aí dali a gente passa para as mídias sociais, qual que é o foco, qual que é a mídia, qual que é o posicionamento, ensino elas a usar o ChatGPT para criar conteúdo, seleção de fotos. Então, é uma plataforma, é um projeto, é um coaching aí para quem está começando, e estou desenhando aí na metodologia, mas já estou com 3 clientes já. Olha! Todo mundo muito próximo. Então, foi uma troca, né? Então, tem lá a creche da Valentina e da Isabela, cria um website bem bacana. Isso traz... Ela não tinha, né? Isso então traz uma profissionalismo. Eu ia dizer, uma autoridade, né? Uma profissionalização Exatamente. do negócio, né? Do pequeno negócio, Exatamente. que todo mundo precisa. Já existe ali e eu tô, né? Tá dando toques. O céu é o limite, né? Ver que a Tassiara tá fazendo isso nos Estados Unidos. E aí, sou super empolgada e, né, o restaurante que eu também trabalhei um pouco com parte de marketing, ali também refiz o site, né, e também agora com uma massagista também brasileira. Essa é a guerreira, não entende, sabe pouco de inglês, foi com cara e coragem, porque as filhas moram nos Estados Unidos, então ela foi para os Estados Unidos e é super massagista de massagem linfática no Rio de Janeiro, pós-operatório, super experiência, só que chegou nos Estados Unidos e não sabe se comunicar em inglês. Então, eu tô ajudando toda a parte de comunicação em inglês para ela. Criamos o website juntas. Pediu para fazer o e-commerce para ela. Então, a gente tá um trabalho bem bonito para fazer e tá lá na batalha, aprendendo a usar todas as plataformas de edição de vídeos e tá lá. Que bacana, Tassiara, não sabia. E todos são brasileiros, esses que tu tá ajudando agora?
Só o restaurante que não, mas as outras duas são brasileiras porque são do meu núcleo de conexão. Então, agora, isso que é um desafio para mim, fazer o networking, né? Para crescer, o Make It Simple. Então, acho que o networking vai ajudar bastante, né, nesse crescimento. E também colocar minha cara, né? Que a gente aprende junto, né? Mas é bem bom. Então, isso tu pode dizer que é essencial para um negócio, assim, crescer, essas ferramentas que tu trouxe aí. Para começar. Sim. O posicionamento mesmo. Sim, então, qual que são as ferramentas principais? Precisa ter um website para o profissionalismo. Criação de conteúdo, então, ChatGPT aí tá, e outros plataformas que ajudam muito na criação de conteúdo, mas você tem que saber dominar o que você quer passar. Então, antes disso, você precisa descobrir qual que é a essência do seu business, né? Quem é o seu target. Então, depois disso, você consegue criar todo o seu conteúdo. Então, toda a inteligência artificial tá aí para ajudar. E como? Para ajudar. E você tem que usá-la para facilitar o seu dia a dia. E senão você vai lá. depender sempre de pessoas que vai fazer isso para você. E é bastante usado? Bastante usado. Como aqui. Gente, eu não sei, hoje nós estouramos todos os tempos acho que eu falei possíveis e demais. imagináveis, e vocês sabem por quê, mas assim, a gente poderia ficar mais uma hora aqui conversando. Eu queria, não sei, né, Tá, você tem alguma pergunta para você? Não, aqui é a parte final, ó. O que tu diria para as mulheres que estão recomeçando como tu recomeçou tantas vezes? O que tu diria para essas mulheres agora? Sonho e realize, sabe? Sonhe e realize. Acho que você ficar só no sonho, e se um dia eu fizer isso? Eu não tenho esse conhecimento. Eu acho que o principal é vai, levanta e faz. Você quer crescer? Cria o seu sonho e realize. Não ache que alguém vai realizar isso para você, que não vai. É você que vai realizar. É você que vai fazer acontecer. Mas eu não tenho esse conhecimento. Então, faz o seguinte. Conhecimento, conexão e vontade. É isso que você precisa para fazer. E foco e consistência. Bastante dica. Quem ou o que te inspira? A minha família me inspira demais e me apoia muito, né? Ai, vai começar. Ai, o lenço, socorro. Tá lá com ela. Ai, o lenço. A gente se apoia muito, né? Tipo, o Rodrigo também tem os projetos dele, tanto que a gente tá aqui no Brasil trazendo a Mauna Apparel, que é do roupas de ciclismo e triatlo, né? A gente tava agora no Ironman aí, com o stand, foi um sucesso e foi muito legal. Então, a gente se apoia, então essa né, vontade de ver um ou outro crescer é muito grande entre nosso Vocês são super parceiros, né? Muito. E foi sempre, né, Tá? Sempre, desde o início. Então, ele tem os sonhos, eu apoio os sonhos dele, ele vê os meus sonhos, ele me apoia. E então isso é muito, muito legal, assim, porque a gente precisa desse apoio, né? Eu acho que toda mulher que quer recomeçar, ela precisa ter o apoio familiar. Porque é muito difícil você estar com filho em casa e marido e continua, né, está lá na função de fazer comida e não sei o quê, e cuidar dos filhos, mas tem que ter aquele tempo de alguém falar, agora é o seu tempo. Agora vai brilhar, que você merece. Então, se você não tem isso dentro de casa, é um desafio. Então, eu vou contar aqui um bastidores, já que ela falou isso. A gente está aqui gravando, não sei quando vocês vão assistir, mas antes de gravar hoje, ela foi para o aeroporto. O pai das crianças, o marido dela e os das duas filhas foram para São Paulo, vão ficar 4 dias só com o pai, e ela vai ficar sozinha aqui, vai estar com a irmã, com o pai, com a mãe. Eu achei isso incrível, assim, né? Eu achei isso lindo. E ela disse, eu preciso de um tempo para mim também. Claro, vai ter que trabalhar nesse meio tempo, mas eu achei incrível. Isso significa uma parceria. Ele pegou as meninas, foi para São Paulo, vai cuidar delas, vai ficar lá com a família dele também, que é importante, vocês têm que se dividir. Mas eu achei isso incrível, assim, acho que é o retrato do que tu tá trazendo aqui dessa parceria, né? Que é essa troca, assim, que isso faz toda a diferença. Ainda mais morando fora daqui, onde não tem apoio familiar físico, né? Tem emocional. Tem o emocional. Mas não tem físico. Exatamente. E é o que eu tenho aprendido bastante agora, é o desapego, né? Então, mãe, não é porque eu vou deixar minhas filhas irem viajar com o pai que eu não sou uma boa mãe. Não tô lá presente para elas. Não, eles precisam disso. Os filhos precisam desapegar naturalmente, para não ser um choque lá na frente. Nossa, elas foram super bem.
Eu achei que ia ter Super chororô, tranquilas, tudo, né? nada. Bem Foram bem. tranquilas. A mais pequena, a menor Uhum. ainda foi na frente, né? Foi. Elas são Só guerreiras. vai. Elas São são acostumadas guerreiras. também. Isso também é outra coisa, né? Quando você libera assim, a criança pro daycare, pra escola cedo, elas criam uma independência. Não é que você tá abandonando, você tá educando elas a serem Pro independentes. mundo, né? E pro mundo, né? É, por isso que também o americano sai de casa para fazer o college, né? A universidade com 16 anos, 14, 16 anos. É da cultura deles. Eles saem de casa cedo para fazer a universidade. E eles querem sair de casa. Autonomia também. Eles têm carteira de motorista cedo, né? É. Autonomia e responsabilidade. Exatamente. Qual o teu maior sonho hoje? Meu maior sonho hoje, no pessoal, é eu poder ter a liberdade geográfica e morar cada 6 meses num país diferente. E no profissional, eu continuar trabalhando remotamente, se possível, mas ajudando outras mulheres e a mim mesmo também a crescer e mostrar que podemos brilhar e ter o nosso próprio negócio sem depender de ninguém. Tem um ascendente sagitário aí, hein? Esse projeto de vida aí... Mas só quero acrescentar rapidinho, desculpa, Betina, interromper, uma pessoa ou uma energia que eu me apego muito, somente quando você está em fase de decisão e morando longe, você acredita muito no poder de Deus, assim. A fé, né? A fé. Mas isso vocês têm berço familiar, né? Sim, então acho que a fé ultimamente tem ajudado bastante, então crê em você e crê em Deus e siga o caminho E que peça você ajuda, né? Uma mensagem para essas mulheres que nos escutam. Acredite em você. Seja fiel aos seus sonhos, seja fiel aos seus valores, descubra o seu propósito de vida e não deixe morrer a luz que está dentro de você. Nós, mulheres, somos fortes, é por isso que somos escolhidas a ter os filhos, a parir, né? E eu acho que toda mulher tem essa luz interna que pode brilhar e você pode transformar alguém muito perto de você. Você não precisa transformar o mundo, transformar a sociedade. Transforma alguém perto de você, que isso é satisfatório. Muito lindo. A gente fica bem feliz que a gente transforma muitas, né? Muitas. Muitas? Que é Aqui, o slogan do podcast né? Histórias transformadoras, vidas transformadas. A gente, desde o início, assim, a palavra transformação foi a inspiração pra gente. E assim, acho que é um orgulho, é uma alegria, é muito genuíno, né, poder saber disso, que a partir do podcast te abriu, né, uma possibilidade, tu foi atrás e fez essa transformação. Então, quero te agradecer demais. Eu não sei aí de irmã para irmã se tem algum recado, mas o Tassiário conhece tanto tempo. Eu dou o recado nos bastidores, gente. Mas parabéns, meninas. Vocês estão no caminho certo, o foco de vocês. Eu sou um exemplo vivo e que tá dando muito certo. Continue esse podcast maravilhoso. Você já é um resultado desse projeto aqui, né? Isso nos orgulha muito. E foi linda essa conversa. É uma conversa mais longa hoje. E não seria diferente, mas te agradecer e que tu possa aí ficar fazendo grandes transformações e mais pra frente vir nos contar de novo essa história. Obrigada pelo convite. Foi muito maravilhoso. especial. E agora vamos fazer um brinde, né? Brinde. Obrigada. Obrigada, tchau, gente. Olha Obrigada. ela, diretamente dos Estados Unidos aqui com a gente.